Como Allan Kardec morreu? Allan Kardec foi um educador, escritor e tradutor francês, que se tornou o principal estudioso e propagador da doutrina espírita. A partir dele o espiritismo começou a ganhar um caráter mais científico. Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804, em uma família católica de origem nobre. Seu pai era um magistrado e sua mãe uma dona de casa. Desde cedo, ele demonstrou inteligência, curiosidade e aptidão para os estudos. Aos 10 anos, foi enviado para a Suíça, onde ingressou no Instituto de Educação Pestalozzi, em Verdun. Lá, ele recebeu uma formação humanista, científica e filosófica, baseada nos princípios do educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi, que defendia o respeito à individualidade e à liberdade dos alunos. Kardec se destacou como aluno e se tornou amigo e discípulo de Pestalozzi, com quem colaborou na elaboração de livros didáticos. Durante sua estadia na Suíça, ele também aprendeu vários idiomas, como inglês, alemão, italiano e espanhol. Ele também se interessou por música, poesia e teatro, inclusive escrevendo algumas peças teatrais e poemas, mas nunca os publicou. Em 1824, aos 20 anos, Kardec retornou à França e se estabeleceu em Paris, onde iniciou sua carreira como professor de matemática, física, química, astronomia e filosofia. Ele também se dedicou à tradução de obras científicas e filosóficas do alemão e do inglês para o francês. Em 1828, ele fundou sua própria escola, onde aplicou o método pedagógico de Pestalozzi, e introduziu inovações como a educação mista, a avaliação contínua e a participação dos alunos nas decisões escolares. Ele também publicou vários livros sobre educação, gramática, aritmética e contabilidade. Em 1832, ele se casou com Amélie Gabrielle Baudet, uma professora e artista que compartilhava de seus ideais educacionais e humanitários. O casal não teve filhos biológicos, mas adotaram uma menina órfã, porém acredita-se que a menina tenha morrido ainda jovem. Amélie foi uma grande colaboradora dos estudos do marido, tornando-se grande incentivadora do trabalho de codificação e difusão do espiritismo. O casamento vai durar por 37 anos, até a morte dele. Com 50 anos de idade, e com um enorme respeito na área da educação, Kardec terá uma experiência que irá mudar sua vida. Em 1854, ele foi convidado por um amigo, o magnetizador Fortier, para assistir a uma sessão de mesas girantes, um fenômeno que estava na moda na época, e que consistia em fazer uma mesa se mover e bater no chão em resposta a perguntas feitas pelos participantes. Kardec ficou intrigado com o fenômeno e quis saber se havia uma explicação racional para ele. Ele começou a frequentar outras sessões, e a fazer perguntas aos supostos espíritos, que se manifestavam através das mesas. Ele percebeu que as respostas variavam de acordo com o caráter e o nível intelectual dos espíritos, e que alguns deles demonstravam uma sabedoria superior à dos homens. Ele também notou que as mesas não se moviam por si mesmas, mas por uma força inteligente que emanava dos médiuns, que eram as pessoas que serviam de intermediárias entre os vivos e os mortos. Em 1956, Kardec descobriu que também era um médium, e começou a ser orientado por um espírito chamado Zéfiro, que o comunicou que já haviam sido amigos em vidas passadas. Ele revelou a Kardec que ele havia sido um druida na Gália, chamado Allan Kardec, e que ele deveria usar esse nome em suas obras. Agora, após descobrir sua mediunidade, Kardec ficou ainda mais fascinado pelo assunto e decidiu investigá-lo mais a fundo. Ele elaborou um método científico para estudar os fenômenos espíritas, baseado na observação, na experimentação e na comparação. Ele também formulou uma série de questões sobre a origem, a natureza e o destino dos espíritos, e enviou-as a vários médiuns de diferentes lugares, sem que eles soubessem uns dos outros. Ele ficou impressionado com a concordância das respostas, que formaram a base da sua obra mais famosa, O Livro dos Espíritos, publicado em 1857 sob o pseudônimo de Allan Kardec. Após a publicação de seu primeiro livro, O Assunto Espiritismo, começou a despertar um grande interesse na sociedade francesa,
e em outras partes do mundo, especialmente em um contexto histórico marcado pelo materialismo, pelo positivismo e pelo cientificismo, que negavam ou ignoravam as questões espirituais. Muitas pessoas passaram a procurar Kardec para saber mais sobre o espiritismo e como se comunicar com os espíritos. Foi então que Kardec decidiu criar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o objetivo de reunir os interessados no espiritismo, em um ambiente propício para o debate, a experimentação e a divulgação dos princípios e das práticas espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas contava com a colaboração de vários médiuns, que serviam de intermediários entre os membros da sociedade e os espíritos comunicantes. O patrono espiritual da instituição era o Espírito São Luís, que orientava e inspirava os trabalhos da instituição. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionou como um laboratório para o desenvolvimento do espiritismo, pois foi nela que Kardec realizou muitas das pesquisas que deram origem aos seus outros livros, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além disso, a instituição foi uma referência para o movimento espírita mundial, pois seus trabalhos eram divulgados na Revista Espírita, fundada por Kardec em 1858, e influenciaram a criação de outras sociedades espíritas em diversos países. Os últimos anos de vida do médium foram dedicados à consolidação e expansão da doutrina espírita, mesmo enfrentando críticas, perseguições e calúnias, ele sempre seguiu em frente. Porém, sua saúde já vinha apresentando um certo desgaste, principalmente relacionado a problemas cardíacos. Nos momentos que antecederam sua morte, o médium estava organizando o fechamento da sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no local onde ela se encontrava, e estava em processo de transferência para seu apartamento. Na manhã de 31 de março de 1869, em plena preparação para a mudança, ele deu um exemplar da Revista Espírita a um balconista de uma livraria, quando de repente começou a passar mal, e sem dizer uma palavra, teve um aneurisma cardíaco. Ele desencarnou aos 64 anos. O seu funeral foi realizado no dia 2 de abril, no cemitério do Père-Lachaise, onde ele foi sepultado em um túmulo simples, mas elegante. Uma multidão acompanhou o cortejo fúnebre, que foi marcado por discursos emocionados e orações. O seu túmulo se tornou um local de peregrinação e devoção para os espíritas de todo o mundo. O legado de Allan Kardec é evidenciado pela continuidade e expansão do movimento espírita ao longo dos anos. Suas obras continuam a ser estudadas e respeitadas pelos seguidores do espiritismo, e sua contribuição para a compreensão da espiritualidade e da vida após a morte permanece significativa. E foi assim que o Allan